Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. E mais uma vez estamos juntos aqui, participando deste culto no lar. Iremos, desta feita, louvar, glorificar e exaltar mais uma vez o nome desse Deus tão maravilhoso, que tanto a cada dia tem feito por cada um de nós. Iniciemos este culto com oração e vamos apresentar ao Senhor todas as nossas solicitudes. Oremos, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua dispensação. Dizemos para ti, Senhor, muito obrigado por ter nos trazido em paz e segurança. E aqui, Senhor, estamos na tua vontade. Faz o teu querer, faz a tua vontade. O louvor acentuado, as oportunidades a ser concedidas, a tua palavra a ser ministrada, vá de encontro aos corações, meu Senhor amado, dos teus filhos e todos aqueles que vão ouvir, Senhor, esta mensagem. Senhor, transforma tudo para a glória do teu nome. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, em continuação, vamos ouvir um hino da harpa cristã, o hino da harpa cristã de número 561. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em simples brincar, que bênção rebanhos pastando entre rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Que bênção amigos que a mim procuram, que bênção a pátria a qual posso amar, que bênção família, saúde, fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Louvamos a Deus por essa tão rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido
Não temos palavras a agradecer a Ele por esse amor tão grande que Ele tem para com cada um de nós. Agradecer a Ele pelos grandes livramentos, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Então, é muito pouco aquilo que venhamos agradecer. E é um privilégio da nossa parte louvar, glorificar e exaltar o nome desse Deus tão grande, tão maravilhoso e tão bom. Desta feita, quero ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 15. A epígrafe diz: a primeira multiplicação dos peixes e pães. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles torne um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, igualmente também os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, bom é falar desse Jesus, bom é falar dos milagres de Jesus, porque Jesus, ele é especialista em fazer milagres. Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Diz a palavra de Deus que quando Jesus ressuscita, ele disse: todo o poder me dado no céu, na terra e debaixo da terra. Então nada é impossível a ele, tudo é possível. Ele cura, ele sara, ele liberta todas as enfermidades que acontecem aqui nessa terra. Às vezes um médico, às vezes um conjunto de médicos se reúnem e às vezes para pesquisar anos e anos sobre uma doença, mas Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo. Então diz a palavra de Deus aqui que Jesus, a fama dele correu por muitos lugares. Jesus, ele já vinha de lugar para lugar. Quando ele passava, coxos eram curados, mudos, surdos, aleijados, e Jesus fazia muitas obras, e com isso o povo sabia que ele tinha todo o poder
a qual recebiam os milagres, todos aqueles familiares, aquele povo ali se juntavam, recebiam os milagres e acompanhavam Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que Jesus, quando ele está ainda do lado de cá da Galileia, do mar da Galileia, alguns discípulos chegam para ele e falam sobre a morte de João Batista. A partir do momento que quando ele escuta e ele sabe da morte de João Batista, diz a palavra de Deus, a qual esse texto que lemos aqui, que ele atravessa o mar da Galileia e vai para o outro lado e sobe ao monte. Sabemos que na Galileia, o mar da Galileia é cercado por montes. E também uma coisa que nos chama a atenção, diz aqui alguns estudiosos, que o mar da Galileia, hoje o mar de Tiberíades, esse nome de Tiberíades foi uma homenagem que o rei Herodes Antipas, no ano por volta do ano 20 depois de Cristo, a homenagear um homem por nome Tibério. Esse Tibério, ele era imperador romano, e Herodes, ele assim homenageia aquele imperador romano, e o mar da Galileia passa a se tornar o mar de Tiberíades. Diz a palavra de Deus que quando Jesus ele sobe aquele monte, juntamente com os seus discípulos, ele olha e vê uma grande multidão, porque quando Jesus ele ia de um lugar para o outro, o povo procurava ele em cima dos montes, porque era o lugar que Jesus sempre estava e gostava de estar. E ali quando Jesus ele olha aquela grande multidão, diz a palavra do Senhor que Jesus ele teve uma íntima compaixão com todos ali, porque muitos vinham de longe, de circunvizinhas cidades, de outros lugares, e ali recebendo milagres, em momento de ficar mais próximo ao mestre ali, eles se aproximavam, e diz a palavra de Deus nesse texto aqui, que já era um pouco tarde, diz que já era o finalzinho da tarde, e Jesus, ele sabendo realmente com aquela íntima compaixão, aquele amor que ele tinha para com todos ali, ele olha para aquela multidão que já tinha saciado com eles, já tinha sarado eles e tinha pregado a palavra ali. Jesus olha para ele e teve compaixão, porque sabia que eles iam voltar para casa com necessidades de pão. E ele chama um dos seus discípulos por nome Filipe, e diz a palavra de Deus para experimentar Filipe. E ele disse: Filipe, onde compraremos pão? Por que aquela pergunta principalmente para Filipe? Porque Filipe, ele era da cidade de Betsaida. Betsaida ficava a 14 quilômetros da onde Jesus estava. Era a cidade mais próxima para que alguém fosse ali comprar mantimento, comida, para assim saciar aqueles que estavam com ele. Então Filipe, ele se aproxima do mestre e ele diz: olha, mestre, se possível 200 dinheiros de pão, não seria necessário para saciar a fome de muitos aqui. Mas Jesus fazia aquela pergunta, assim está escrito na palavra, que era para experimentar. Filipe, ele ia passar realmente pelo momento para que a sua fé viesse a ser a cada dia engrandecida com Jesus. E Jesus fazia aquela pergunta porque ele mesmo sabia o que ia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando diz a palavra de Deus que quando Jesus ele estava com aquele diálogo ali com Filipe, diz a palavra de Deus que se aproxima-se dois personagens, André, ele era irmão de Simão Pedro, e também um rapaz que levava 5 pães e 2 peixinhos. E assim diz a palavra do Senhor, que aqueles 5 pães e os 2 peixinhos que aquele rapaz levava, era a sua refeição. Porque aquele rapaz, não diz a palavra aqui, mas aquele rapaz saiu de outro lugar bem longe. Então ele levava aqueles 5 pães de cevada e 5 peixes e 2 peixes, para assim ser a refeição dele durante a viagem.
E quando André, ele fala e ele entra naquela conversa entre o Senhor e Filipe, ele diz: olha, Senhor, está aqui um rapaz que ofereceu a sua refeição, e ele trouxe aqui 5 pães e 2 peixes. E aí vem ele mais uma vez ele fala: e o que é isso para tantos? Mas Jesus, ele vendo toda a necessidade de todos ali, Jesus, ele sabia muito bem o que ia fazer, porque Jesus, ele é mestre em fazer milagres. Jesus, ele chama todos os discípulos e começa a separar e mandar sentar homens, mulheres, crianças. Diz a palavra de Deus que só homens, eles contavam em média de 5.000 homens ali, fora mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que quando Jesus, ele manda assentar, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, levanta ao céu e abençoa. A partir do momento que, quando ele levanta os peixes e os pães aos céus e abençoa, o milagre acontece. Diz que ele começa a distribuir os pães, um a cada um, com aqueles grupos que tinham de 50 e de 100, e diz que o grande milagre aconteceu. A palavra de Deus, aqui a gente sabemos que essa é uma passagem que fala da primeira multiplicação. Essa passagem, a qual lemos em João 6, do 1 ao 15, se encontra também no Evangelho de Mateus 14, do 13 ao 21. Também Marcos também relata essa mesma passagem, do capítulo 6, versículo 30 ao 44. E Lucas também relata no capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17. Também, não realmente Jesus fez uma só multiplicação. Lá em Mateus capítulo 15, o versículo 29 ao 39, também tem um relato de uma segunda multiplicação. Também Marcos relata em capítulo 8, e o versículo 1 ao 9 fala de uma segunda multiplicação de pães e peixes. E aí, quando acontece esse grande milagre, todos foram saciados, porque Jesus, eles sabiam que aqueles homens, sabiam que aquelas mulheres, aquelas crianças, aquelas famílias iam voltar e ia ter muita dificuldade até chegar em suas casas, e não iam chegar bem, às vezes desfalecidos por fome, porque as cidades e as aldeias, os lugares eram muito longe. Então, o que é que a gente olha nesse texto? A gente se depara aqui com 2 símbolos que Jesus, ele fez esse milagre. Primeiro, o pão. Lá nesse mesmo evangelho, segundo São João capítulo 6, 51, o próprio Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Também lá em João 41, 30, ele fala também, João 4, do 1 ao 30, ele tem um encontro com aquela mulher samaritana à beira daquele poço, e ele fala da água viva. Então Jesus, ele é o pão vivo. Jesus, ele alimenta. Jesus, ele alimenta para saciar a fome. Jesus, ele é a água viva que sacia a sede. Então, o primeiro símbolo aqui que a gente vê aqui nesse milagre é o pão. O segundo símbolo que a gente vê aqui nesse grande milagre de Jesus é peixe. Nós sabemos que peixe, na palavra de Deus, a Bíblia tem um simbolismo de peixe, significa almas. A partir do momento que, quando nós temos essa oportunidade de pregar esse evangelho, muitas almas aceitam a Jesus por esse poder maravilhoso que tem esse evangelho poderoso. Então, 2 significados aqui desta palavra: pães e peixes. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, eu não sei a necessidade que você atualmente precisa, mas eu tenho uma coisa a lhe dizer nessa oportunidade: Jesus é o mesmo, Jesus não mudou, Jesus é o Deus da multiplicação, Ele tem todo o poder. O que é que você está precisando agora, no exato momento desta oportunidade? Jesus disse: fala para mim, porque eu vou resolver o teu problema.
O único que tem poder de resolver problemas, dificuldades, situações difíceis chama-se Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também fala de uma multiplicação de pães. No segundo livro de Reis, capítulo 4, o versículo 42 ao 44, o profeta Eliseu multiplica 20 pães para saciar a fome de 100 homens ali. Então, fala dessa mesma, de um mesmo milagre, e também o profeta Eliseu ali no Antigo Testamento fez. Mas presta atenção, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Eliseu, ele pega 20 pães e faz um milagre para sustentar 100. Mas Jesus, nessa passagem aqui, ele pega 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimenta 5.000 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mais de 5.000, porque a palavra diz que 5.000 era só homens. Então, juntando mulheres, juntando crianças, eram mais de 5.000. Então, eu quero dizer nessa oportunidade que as nossas necessidades, os nossos problemas não são obstáculos para Jesus. Tudo que você colocar nas mãos do Mestre, tudo mesmo, Ele resolve. Porque o seu poder é abundante, transcende qualquer necessidade ou problema que coloquemos diante dele. Então, eu sei que você já colocou diante de alguém conhecido o seu problema, você já falou para alguém a tua necessidade, você já falou para um parente, você já falou para alguém e até agora nada resolveu. Mas nessa oportunidade, meu prezado ouvinte, minha prezada irmã, meu prezado irmão, eu quero lhe dizer, Jesus, Ele é o mesmo. Coloque o seu problema, coloque a sua necessidade às mãos do Senhor, porque Ele vai resolver. Sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder, Ele pode resolver a sua situação. Conte com Ele, entre na presença dEle, porque Ele vai fazer maravilhas e Ele vai fazer um milagre da multiplicação dentro da sua casa, dentro da sua família e na sua vida. Dessa oportunidade eu quero fazer uma oração, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta mensagem. Que essa mensagem alcance vidas, que essa mensagem alcance corações, que transforme, que dê coragem, para que muitos não esqueçam que Jesus, Ele é o mesmo. Jesus está trabalhando em prol daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então, eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade que Tu tem nos concedido. Obrigado, meu Senhor amado, por ter falado através da Tua santa palavra, através dos louvores, através, Senhor, das oportunidades. E desta feita, meu Senhor amado, essas vidas, meu Senhor amado, que estão assistindo essa mensagem, essas vidas, meu Senhor, que estão aqui diante dessa mensagem, transforma, faz algo maravilhoso para a glória do Teu nome, glorifica o Teu nome através de cada um deles, tudo para a glória do Teu nome. Isso eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos dizem amém.